Olá, alunos e alunas. Hoje estamos na segunda parte do nosso capítulo sobre protistas. E lembrando que foi dividido em duas videoaulas para que não fosse extenso e exaustivo e que vocês conseguissem associar o tema junto às pesquisas que vocês tiveram que fazer. Dando continuidade, nós vamos falar sobre os foraminíferos. Os foraminíferos, eles também formam pseudópodes, só que esses pseudópodes não são iguais aos que estão presentes na ameba. Neles, nos foraminíferos, são finos e ramificados, como aqui na imagem. Nós temos a carapaça e temos os pseudópodes, que são esses vários filamentos compridos aqui da imagem. Eles são organismos principalmente marinhos, que vivem em sedimentos, embora existam algumas espécies que vivam em suspensão na água. O exoesqueleto desses seres é formado por um carbonato de cálcio ou pela aglutinação de areias, espículas de esponjas ou outros materiais inorgânicos. Já os cinetoplastídeos, eles deslocam-se por meio de flagelos. Eles apresentam uma única e grande mitocôndria na base do flagelo. Com isso, ela apresenta uma dilatação onde se encontra a grande quantidade de DNA. O nome cinetoplasto, que vem do cineto, significa movimento. Há cinetoplastídeos de vida livre, há também os de água doce, no mar e em solos úmidos. Há também os que parasitam. Os mais importantes para a espécie humana são os parasitas dos gêneros Trypanosoma e Leishmania, que são os causadores da leishmaniose e o da doença de Chagas. Quanto à doença de Chagas, é importante falarmos sobre o agente etiológico, que é o Trypanosoma cruzi. As características dessa doença é a hipertrofia dos órgãos afetados, principalmente do coração. Quem tem alguém na família ou conhece alguém que teve ou tem doença de Chagas, esse é uma das principais características. O modo de transmissão é o barbeiro ou chuposa, como chama. Ao picar uma pessoa, ele está infectado, né? E esses insetos, quando eles picam a pessoa, eles acabam defecando. E nas suas fezes estão as formas infectantes do parasita. Com isso, ao se coçar, a pessoa contribui para que seja contaminada. Também pode ser transmitida por transfusão de sangue contaminado ou alimentos contaminados. Temos também a leishmaniose visceral americana ou calazar. Nessa doença, o agente etiológico é a Leishmania chagas. Das características, nós temos principalmente lesões no braço, fígado, rins e intestinos. Ah, professora, mas como que você sabe que tem lesões no intestino? Através de exames, gente, dá para identificar essas lesões. O modo de transmissão é picada do mosquito palha ou burigui, que estão contaminadas, e a medida profilática contra essa doença é o combate ao vetor e o tratamento das pessoas que já adquiriram essa doença. Então, daí a importância de ter cuidados com a saúde da pessoa. Fora a leishmaniose visceral americana, nós temos também a leishmaniose de pele ou úlcera de Bauru. Eu não coloquei ela aqui no slide, mas eu vou citar algumas coisas para vocês,
para que vocês saibam que existem dois tipos de leishmaniose aqui. O agente etiológico da leishmaniose de Bauru é o Leishmania brasiliensis. A característica principal são ulcerações graves na pele, muito graves. O modo de transmissão é a picada do mosquito palha, contaminado também. E as medidas profiláticas é igual à da Calazar. Combate ao vetor e o tratamento das pessoas que estão doentes. Nós temos também os ciliados. Os ciliados, eles são protozoários dotados de cílios, como o próprio nome diz, são extremamente cheios de cílios. Eles ocorrem em água doce, no mar e em ambientes terrestres bastante úmidos. Existem também representantes predadores, os que se alimentam de algas, e há também os parasitas filtradores de partículas, que é um exemplo do paramécio. Eles podem ser de vida livre, são comuns em lagoas, tanques, poças de água doce e têm o hábito de serem filtradores. A ingestão de alimento desses animais, desses seres, ocorre pelo citostoma. Os restos que não serão aproveitáveis, eles são eliminados por uma região específica da célula, que é denominada citoprócto, que o termo significa anos das células. Temos aqui uma imagem do paramécio, e no esquema dá para a gente ver a organização do corpo. Nós temos aqui o citostoma, que é por onde ele ingere alimentação, e nós temos também a parte de citoprócto, que é o ânus da célula propriamente dito. Outras características dos paramécios e dos ciliados de modo geral é que eles têm um núcleo denominado macronúcleo grande e ele regula as atividades do metabolismo celular. Já o micronúcleo, ele é pequeno e participa apenas das reproduções sexuadas e assexuadas. Então, o macronúcleo, ele está intimamente envolvido com as atividades metabólicas. Já o micronúcleo, ele está intimamente ligado com a parte de reprodução. A reprodução assexuada ocorre por divisão binária transversal e a assexuada por meio de conjugação, como nós já vimos nos slides passados. Na conjugação, os dois indivíduos se unem e o macronúcleo sofre a degeneração e o micronúcleo sofre uma meiose. Entre os ciliados parasitas destacam-se a espécie da Balantidium coli, que é o causador do balantidiose. Essa doença é transmitida pela ingestão de alimentos ou de água contaminada por cistos do ciliado. Aqui nós temos um exemplo. Na letra C, temos um cisto presente no trato intestinal do ser humano. Temos também os apicomplexos, ou esporozoários, como são designados também. São caracterizados pela ausência de estruturas especializadas de locomoção, então o nome deve-se à presença de uma estrutura chamada complexo apical. E aqui na imagem nós temos identificando todas as partes deste ser. Nós temos a extremidade apical da célula, mitocôndria, membrana plasmática, alvéolo
retículo endoplasmático, complexo de Golgi, apoplasma, o núcleo da célula. E aqui nós temos as estruturas apicais. O ciclo de vida desses parasitas ocorre uma reprodução típica do grupo, que é o esporogônio, que temos aqui o exemplo. Temos o cisto, que sofrerá meiose, que vai gerar 4 espermatozoides dentro do cisto, que sofrerá mais outra meiose, dando origem a 8 esporozóitos. Temos também os dinoflagelados. Dinofta vem do dino, que quer dizer terrível, ou firófita, que é de firo, quer dizer fogo. A maioria desses seres, elas vivem no mar, mas existem algumas espécies de água doce. Eles são unicelulares ou coloniais. Em geral, têm 2 flagelos e reproduzem assexuadamente por divisão binária. Aqui na imagem nós podemos perceber o flagelo posterior e o flagelo que circunda a célula. Temos também as diatomáceas. Diatomáceas, elas vivem em água doce ou água do mar. Elas são unicelulares ou coloniais e fotossintetizantes. Elas apresentam parede celular bem rígida, denominada frústula ou carapaça. Elas são impregnadas de compostos cílicos. Não possuem nem cílios nem flagelos. A sua reprodução é assexuada por divisão binária ou sexuada por formação de gametas. Temos também as algas pardas, que são as feófilas. São principalmente marinhas. Grande parte delas apresentam um grande porte, de até 60 metros de comprimento, dando origem àquelas florestas de algas. Não sei se vocês já conseguiram ver em vídeos, em filmes. Algumas são apreciadas como alimento. Possuem altos teores de proteínas, vitaminas e sais minerais importantes para a dieta humana. E chegamos mais uma vez ao fim da nossa apresentação. Espero que tenham gostado. Espero que respondam à atividade que foi selecionada do livro. E até a próxima.